Olá, seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial. Eu sou Robson Luca e hoje nós vamos falar das atribuições dos técnicos em eletromecânica e mais especificamente da resolução 121 de 2020 que trata dessas atribuições. Bom, quer saber mais? Vem comigo, vamos lá! Basicamente, o técnico em eletromecânica ele é a junção de duas atividades aí, a quais são a mecânica e a eletrotécnica. Então, ele tem essa junção que ele tem a expertise tanto na área eletrotécnica como também na área mecânica. Tem expertise nessas duas áreas. O foco é equipamentos eletromecânicos. Ele tem o aprofundamento, digamos assim, de conhecimento nos equipamentos eletromecânicos. No caso da mecânica, tem atribuições assim vastas, tá? Focado na área mecânica. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Assim como a eletrotécnica também tem a especialização, tem o foco é a área eletrotécnica, então tem uma gama enorme de possibilidades. Agora, o eletromecânico ele vem para fazer uma união dessas duas áreas. Então ele abrange as duas áreas? Não tem um conhecimento aprofundado nessas duas áreas, mas no que se trata de equipamentos eletromecânicos, ele pode fazer projetos, fazer a instalação, fazer aí a manutenção, tá bom? Então, é bem tranquilo quanto a isso. Tome cuidado para não falar, então são a junção das duas? Não exatamente. Tá? Você vai ver que tem algumas diferenças aí entre atribuições, tanto quanto a parte elétrica, mas também tem algumas diferenças aí da mecânica, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, falar o quê? Do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Vai aparecer para você aí o perfil profissional de conclusão. Esse catálogo, ele é oficial, tá? É um catálogo aí trabalhado pelo MEC. Quando faz esse catálogo aí, tem uma junção de profissionais, uma equipe multidisciplinar muito grande aí para chegar até esse catálogo, tá bom? Mas vamos lá então, o que diz esse catálogo? Esse catálogo, ele fala do perfil do profissional. É um documento, eu falo que o catálogo é um documento muito importante porque ele direciona os profissionais. Imagina só, o estudante que acabou de sair do ensino médio, ou ainda está no ensino médio, e quer seguir uma área técnica. Então ele vai se basear, ele vai vir aqui no catálogo e falar, olha, o que se enquadra no que eu quero fazer para a minha vida, no que eu quero ser aí como profissional. Então ele vai buscar a princípio aqui, em tese seria isso. Então esse catálogo tem que ser fiel, de fato, ao conhecimento, às atribuições do técnico. Então é importante porque eu entendo que esse catálogo ele dá um reconhecimento do MEC quanto ao conhecimento a qual esse estudante, esse profissional vai adquirir no curso. Certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Perfil profissional do técnico, perfil profissional de conclusão. O técnico em eletromecânica será habilitado para planejar, controlar e executar a instalação, a manutenção e a entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente. Ou seja, toda a parte de planejamento, controle, execução e instalação pode ser feita por esse profissional. Inclusive o seguinte, elaborar projetos. O técnico em eletromecânica, via de regra, assim, grande maioria, ele trabalha com a parte de manutenção, tá? A grande maioria dos profissionais, me corrijam, tá? Se estiver errado aí, mas a grande maioria acaba focando aí na manutenção. Porém, também pode atuar como projetista, elaborando projetos. Que tipo de projetos? Projetos de produtos relacionados a máquinas e equipamentos eletromecânicos, especificando materiais para construção mecânica, né, e elétrica, por meio de técnicas de usinagem e soldagem. Então, no que tange projetos de produtos relacionados a máquinas e equipamentos eletromecânicos, pode ser feito por eletromecânico. Ponto.
Ah, mas aqui está falando de produtos, né? Produtos relacionados a máquinas e equipamentos. Sim, pode fazer. Máquinas, equipamentos eletromecânicos, pode ser projetado? Sim, pode ser projetado. Geralmente o pessoal fala assim, ah, tem limitação? Não tem? A gente vai falar disso aí depois na resolução com mais clareza aí, tá bom? Vamos lá. Realizar inspeção visual, dimensional e testes de sistemas, instrumentos, equipamentos eletromecânicos, pneumáticos e hidráulicos de máquinas. Ou seja, tem que ter o conhecimento não só eletromecânico, mas também pneumático, hidráulico. Tá? Então ele tem um conhecimento, sim, um certo aprofundamento em máquinas. Então eu posso dizer aí que o que gira em torno do conhecimento do eletromecânico é a questão das máquinas, né? Mas os equipamentos, porém, isso relacionado à elétrica, tá? Equipamentos eletromecânicos, equipamentos que estão ligados na rede elétrica. Em resumo, é isso aí, tá? A grosso modo falando, é isso aí, tá bom? E reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando a atender às transformações digitais na sociedade. Daí fala assim a princípio, mas reconhecer tecnologias inovadoras, a princípio, puxa vida, pode ser algo corriqueiro, né? Mas isso é importante, por quê? Isso, no meu entendimento, ele traz um viés, um requisito muito importante aí para qualquer técnico, seja de qualquer modalidade, que é o quê? O reconhecimento das novas tecnologias, ou seja, não fica preso só no que aprendeu no curso, né? Então, o técnico, ele tem a base no curso, mas ele também tem a capacidade técnica de expansão. Então, ele pode estar atualizando de acordo, né, com as novas tecnologias, ele pode ir aplicando novas técnicas, ele pode, inclusive, criar novas técnicas dentro da sua modalidade, tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, isso é o perfil geral aí do curso, da conclusão de curso, tá? Carga horária mínima aí de 1.200 horas. Daí tem a legislação. Legislação, basicamente, toda legislação do técnico industrial, e algo que vai diferenciar é o quê? É a resolução e que trata das suas atribuições, que em principal é a 121, mas nós temos também a resolução 100, que ela vai falar lá de prevenção e combate a incêndio. Já digo de antemão, não vou falar especificamente dessa resolução, mas essa resolução ela fala de uma forma genérica, tá? Que o técnico eletromecânico ele pode sim fazer projetos da área de segurança e prevenção de combate a incêndio. Agora, fica a cargo dos conselhos regionais disporem quais atividades específicas os técnicos podem fazer aí dentro da sua área. Agora, se estiver dentro do que você aprendeu, você pode fazer, tá bom? E não vou falar especificamente dessa lei, que o que ela fala é isso. Então, as exposições têm regionais. Acompanhe o canal, porque daí eu falo especificamente das atribuições de segurança e combate a incêndio. Eu falo de forma genérica. Aqui para São Paulo já tem um vídeo, mas daí falta fazer o vídeo para os outros estados. Porém, não foi feito ainda porque não tem legislação, não tem regulamentação, não tem nenhuma normativa dos conselhos regionais. Tá? Até parece que tem de 1 ou 2 aí conselho regional, mas ainda é uma forma bem genérica. Então, estou tentando aí há algum tempo já adquirir um entendimento do conselho, mas tá difícil, viu, pessoal? Mas não sei que época que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Mas acompanhe o canal aí que assim que eu for tendo as informações, eu vou passando para vocês. Então, de qualquer forma, também tem a resolução que trata sobre o PMOC, que eu vou falar um pouquinho também, mas daí está dentro já dessa resolução também, então, tá bom? Então, o que eu vou falar agora é especificamente dessa resolução aí, que vai abranger tudo as demais. Entre tantas, então nós temos a resolução 121 de 2020, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2021, já faz bastante tempo aí, mas os colegas ainda têm bastante dúvida, então vamos aí. Que define as atribuições do técnico industrial em eletromecânica. Tem as considerações iniciais da resolução, é importante, baixa, vou deixar na descrição do vídeo, baixa essa resolução para você acompanhar comigo. Tem as considerações, leia as considerações, é importante, termos informativos aí, mas vamos direto ao ponto. Esse primeiro artigo ele vai falar basicamente o seguinte: qual que é o campo de realização profissional? Em que campo que o técnico em eletromecânica atua?
O artigo 2º, ele vai falar a consistência do exercício profissional, tá bom? Ele vai fazer um complemento ao artigo 1º. E, de fato, é lá no artigo 3º que nós vamos, de fato, ver as competências específicas. O que seria? As competências, no artigo 1º e no 2º, ele é uma grande cópia aí do nosso decreto 90.922, com algumas especificações aí voltadas para a área de eletromecânica, mas você vai ver que é uma forma bem genérica. Agora, no artigo 3º, nós vamos ter algumas questões específicas da área, muito que é tratado aqui, são questões que eram assim divergentes em algum local, em algum estado, algum município. Em algum momento, muito provavelmente os técnicos em eletromecânica tiveram alguma dificuldade em entendimento, algum órgão público, tá? Então é feito aí uma lista de possibilidades de atuação, que seriam das competências específicas. Lembrando, esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Depois vocês vão ver que é assegurado outras atividades, outras atribuições, além das elencadas aqui. Inclusive é o seguinte, o nosso decreto 90.922, ele é a base aqui, é o que dá base, na verdade tem a nossa lei, o decreto dá base para toda essa resolução. Então essa resolução, ela não reconhece a atribuição, quer dizer, não é que ela amplia a atribuição, ela detalha as atribuições já contidas no decreto 90.922. Vamos lá, o artigo 1º, discorrendo rapidamente, ele vai falar basicamente assim, o que o técnico pode fazer? Ele pode conduzir, dirigir, executar, inspecionar trabalhos de sua especialidade. Pode ainda prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos. Lembrem, assistência técnica é diferente de assessoria. Assessoria, você vai dar suporte a um outro profissional. Assistência técnica, até como está aqui, ele requer o quê? Um conhecimento técnico específico de uma área. Então, você dentro da sua área de eletromecânica, você pode prestar essa assistência, fazer um reparo no equipamento, usar do seu conhecimento para prestar determinada assistência técnica. Ainda, no terceiro aqui, inciso 3º, orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos elétricos, mecânicos e instalações elétricas. Ou seja, você pode fazer o quê? Orientação, coordenação e execução dos serviços. Ou seja, você pode atuar na manutenção desses equipamentos. Quais são? Equipamentos elétricos, mecânicos e instalações elétricas. Então, nas instalações elétricas, você pode sim fazer a manutenção. Tá? Inclusive, já adiantando, quais são as limitações? Se a gente falar técnica, qual que é a limitação? Eu não concordo muito com isso, né? Que vai ser uma limitação. Não, na verdade, todas as profissões são limitadas. O advogado é limitado, o médico é limitado, o engenheiro é limitado. Todas as profissões são limitadas. O médico não pode fazer uma atividade jurídica. O advogado não pode falar em medicina, não pode fazer uma operação médica, tá? Então, é isso. Então, os técnicos também têm, entre suas modalidades, têm sim suas limitações dentro do que aprendeu. Agora, a questão é, manutenção, instalações elétricas, não tem limitação. Pode fazer a manutenção, pelo menos à luz aqui da resolução. Se algum colega discorda, deixe nos comentários em base, né? Comenta aí que a ideia é construir aí um conhecimento. O canal é feito para isso, pessoal. Não é só para o Robson falar. É para a gente construir aí um conhecimento, construir aí juntos aí uma profissão melhor, tá? Uma categoria. Técnico industrial é categoria profissional. Assim como temos a categoria dos arquitetos, a categoria dos engenheiros, nós somos técnicos industriais. O engenheiro. Tem engenheiro? É uma categoria profissional. Daí tem lá, qual modalidade? Tem civil, mecânica, elétrica. Nós somos técnicos industriais da modalidade edificações, da modalidade eletromecânica, tá? É isso. De acordo com a resolução, ó, serviço de manutenção de equipamentos elétricos, mecânicos e instalações elétricas. Equipamentos elétricos e mecânicos e instalações elétricas. Não é equipamentos de instalações elétricas, não. Os equipamentos aqui são elétricos e mecânicos e manutenção também nas instalações elétricas. É importante enfatizar, se até excessivo aí,
com detalhamento para que fique bem claro. Se não ficou bem claro, comentem aí também. A ideia que eu já falei, né? A ideia é a gente construir esse conhecimento junto, esse é o objetivo do canal. Vamos lá. Então, e dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. É muito importante esse artigo que a princípio acaba passando, artigo não, esse inciso, que acaba passando batido. Ah, mas venda, você vai ser vendedor. Pessoal, tem uma diferença muito grande entre um vendedor técnico e um vendedor que não é técnico. Você vai fazer a venda do equipamento. O vendedor, por mais que ele conheça, nem sempre ele vai ter a técnica, saber falar tecnicamente. Claro, tem vendedores diferenciados, né, que conhecem bastante o produto, mas, via de regra, o técnico ele tem por si só, pela natureza da profissão, que ter um conhecimento aprofundado dentro da sua modalidade. Ou seja, você vai comprar um equipamento eletromecânico. O técnico em mecânica ele vai poder falar para você ali se ele é compatível ou não com o que você vai, com o uso que você vai fazer com esse equipamento, com a destinação que você vai fazer, vai dar para esse equipamento. Então ele vai poder te dar o norte ali. Ah, tudo bem, você vai ter um profissional para instalar, tudo mais, mas a venda técnica é muito importante. A venda para que não tenha erros, né? Não cometa erros, até mesmo para resguardar tanto a empresa como também o consumidor. Tá bom? É muito importante, pessoal. Isso também abrange para todas as áreas aí, não só para eletromecânica. Quinto, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação curricular. Qual que é os projetos? Projetos eletromecânicos, tá? De modo geral. Projetos, tem lá, equipamentos eletromecânicos, pode fazer o projeto? Sim, pode fazer o projeto. Qual que é a limitação? Não se fala em limitação. O nosso decreto não fala em limitação, nossa resolução não fala em limitação. E também, a não ser que os nossos conselheiros discorram de alguma forma, em alguma limitação, não existe, tá bom? Até então, até quando estou fazendo esse vídeo aqui, não existe ou desconheço aí pelo menos essa limitação. Artigo 2º. As atribuições do técnico industrial em eletromecânica para efeitos do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados o limite de sua formação, consiste em... Vou fazer uma observação, hein? Nesse respeitados o limite de sua formação, pessoal, isso vai o quê? Do currículo, se você tem isso no currículo ou não tem. É claro que essa resolução, sim, eu entendo que ter isso na resolução fica muito genérico, pode ser criar confusão. Por quê? Tá, você tem isso na sua disciplina, só que você tem 30 horas de alguma das questões que vai ter aqui, né, de algumas das atividades que vai ter aqui, você tem 30 horas. É o suficiente? O outro tem 60. É o suficiente? Um vai ter 10 horas, vai ter 1 hora dessa atividade. Eu parto do princípio seguinte, da formação de eletromecânica, é importante a gente entender isso, da formação de eletromecânica e da sua formação curricular. Se você se sentir seguro, olha no que você aprendeu, olha na sua grade curricular, nas suas disciplinas, o que você estudou. Se você viu, se você aprendeu essas atividades, então, se você se sente seguro, faça. Se você não se sente seguro ou se você não teve isso na grade, não teve nem brevemente isso na grade, não faça. Na dúvida, consulte o conselho profissional. Entre lá na aba lá de protocolos, enfim, tem um protocolo específico para esse fim. Faça isso. Já que o conselho deixou de forma genérica, então, se tem dúvida, entre sim, faça esse questionamento. Planejar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalação, montagem, operação, reparos e manutenção. Então, pode fazer toda essa parte de instalação, montagem, não tem limitação. Vou passar brevemente aqui nesse artigo 2º, tá? Que é de forma, modo genérico. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, tá bom? Qualquer coisa, eu faço um vídeo complementar, não tem problema nenhum. Tá? Qualquer coisa, eu chamo um colega eletromecânico aqui para fazer uma entrevista aí, para sanar alguma dúvida que você tenha aí. Deixe nos comentários aí. Inciso 2º, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto. Então, é importante, ó, assistência técnica. Projetos, pesquisas e nos trabalhos de, tá? Prestar assistência técnica nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria. Ou seja, aqui não é assessoria, você não vai dar suporte ao outro profissional, entenda bem. Aqui você vai exercer essas atividades, sim. Na atividade de avaliação, vistoria, né? Perícia, arbitramento. Arbitramento, inclusive, é muito interessante. Uma hora eu faço um vídeo aqui só sobre isso, né? Quero fazer um bom embasamento para falar sobre arbitramento para vocês aqui.
E consultoria, pode ser consultora na sua área, tem esse conhecimento, pode ser consultora. E daí fala que é o seguinte, ó, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades. Esse rol, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Qual que é a diferença? Taxativo, se ele fosse, olha, só pode exercer essas atividades. Mas não, ele fala assim, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades. É exemplificativo. Então, se pode exercer outras para os fins, né, de arbitramento, consultoria, avaliação, perícia, pode ser perito judicial, inclusive. Vamos lá, coletar dados de natureza técnica, desenhar e detalhar a representação gráfica de cálculos, ou seja, fazer os desenhos, pode fazer, inclusive tem limitação? Não tem limitação para desenho, tá? Desenhos eletromecânicos não tem limitação. Elaborar orçamento de materiais, equipamentos, instalações e mão de obra. Então, orçamento pode ter limitação? Não tem limitação. Por quê? Primeiro, você vai fazer um orçamento, você precisa estar com os projetos na mão. Projeto eletromecânico, você nem sequer tem aí limitação. Agora, ainda se tivesse o orçamento por si só, você não faz o orçamento, eu acho, não, você vai ter que ter uma base, vai ter memória de cálculo, vai ter ensaios, dependendo do caso, vai ter que ter todo o conteúdo do que vai ser feito para você fazer esse orçamento aí. Então, você vai ter que ter o projeto, o detalhamento do que vai ser feito aí. Então, só vai fazer o orçamento, que é importante, né? É complexo, o orçamentista não é fácil, mas desenhar com detalhe, já falei, elaborar orçamento e detalhar programas de trabalho, observando as normas técnicas de segurança. Programas de trabalho, acontece muito, programas, deixa eu ver aqui, tem outra, aqui ó, detalhar programas de trabalho. Você tem, por exemplo, você vai fazer uma instalação, vai fazer alguma atividade relacionadas aí às suas atribuições e que tem uma norma técnica, uma NBR, por exemplo. Não vai pegar a NBR e vai distribuir a NBR para todo mundo. Você vai coordenar a equipe, por exemplo. Você não vai distribuir a NBR para todo mundo. Você vai fazer lá um detalhamento, você vai fazer um programa de trabalho para seguir essa norma e ainda, não só isso, mas assim, ó, direcionar como que vai ser o trabalho. Então você faz esse programa, você faz um planejamento de trabalho. Olha, vai fazer a manutenção. Como que você vai fazer essa manutenção? Então você tem todo um programa, tem quesitos da empresa, além da norma, você vai seguir outros quesitos, tá bom? Aplicar as normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho. Isso aí não é uma possibilidade, é um dever, né? Você deve aplicar as normas técnicas, isso é bem tranquilo. E executar ensaios de tipo de rotina, registrando observações relativas a controles de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. Ensaios de resistência, ensaios elétricos, hidráulicos, vocês vão ver aí. Tudo que precisar aí você pode fazer esses ensaios, tá? Ensaios normatizados, né? Enfim, se não tiver uma normatização, você pode criar um ensaio, claro, tem todo um rol de quesitos para você criar uma normatização, mas você pode participar também da criação dessa normatização e tudo mais. E ainda, regular máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Pode fazer regulagem no caso, máquinas e aparelhos e instrumentos técnicos do seu uso e entre outros, que você também tem, desde que tenha do seu conhecimento, né, desde que esteja dentro aí da eletromecânica, você pode sim fazer essa regulagem de máquinas e aparelhos. Daí tem o inciso terceiro, executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamento, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Pode trabalhar com treinamento, no caso, toda execução, coordenação, instalação de serviços de manutenção e reparos de equipamentos. Vamos lá. Quarto, dar assistência técnica na compra e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. Então, você viu, é uma complementação do artigo anterior aí. Já falei sobre isso, então vamos lá. Quinto, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação curricular. Também, na verdade, uma cópia do anterior, mas então assim, só está confirmando aqui a questão das competências, habilidades e da área aí de atuação. Ainda tem no sexto, tá? Artigo 2º, inciso 6º, operar máquinas e equipamentos dentro de sua especialidade. Então, se você pode
fazer o projeto da máquina, pode instalar, pode, enfim, executar, construir o equipamento eletromecânico, você pode também operar esse equipamento eletromecânico. Tá? Operar máquinas e equipamentos dentro da sua especialidade. Ou seja, uma máquina lá, que esteja dentro da eletromecânica, pode fazer operação, sem problema nenhum. O artigo 3º, tendo que esse artigo aqui ele vai tratar de questões específicas aí dentro da área de eletromecânica, né? Questões mais específicas. Até então foi de uma forma mais genérica aí, das atividades. Agora vamos lá das atividades específicas lá que é reconhecido aqui. Então, artigo 3º, nos termos da legislação em vigor, desde que compatíveis com a sua formação, fica assegurado ao profissional técnico em eletromecânica as seguintes competências. Ou seja, ele é competente, né, para o que vem a seguir, desde que compatíveis com a sua formação, assim como já falei anteriormente, então vou ser repetitivo aqui. Vamos lá, primeiro, aí temos aqui quantos incisos? São 22 incisos, bastante atividade. Elaborar desenho técnico de máquinas, equipamentos de acordo com as normas técnicas, ou seja, pode ser desenhista de máquinas, tá? Dentro da área mecânica aí, entendo que possa ser desenhista sem problema. A área elétrica, eu entendo que na parte elétrica também, entre eletromecânica, tá? Entendo que não é para se ter limitação para desenho, tá bom? Segundo, auxiliar na especificação de componentes eletromecânicos de projeto. Então nós temos a primeira ali, ó, elaborar desenhos. Segundo, auxiliar na especificação de componentes eletromecânicos de projetos. Terceiro, temos correlacionar as propriedades e características das máquinas, instrumentos e equipamentos de sua aplicação. Aqui eu acho que está tudo bem tranquilo. O quarto, né? Comissionar máquinas e equipamentos, ou seja, comissionar. Então, primeiro, elaborar, auxiliar, correlacionar e comissionar. Vocês viram que tem, cada item aqui vai ter uma atividade, vai ter aí que nós poderíamos dizer, né, um tipo de atividade. Quinto, vamos lá, percebendo, ó, coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuem na instalação, na produção e na manutenção. Sexto, aplicar normas técnicas de qualidade, saúde e de segurança de trabalho no processo industrial. Esse negócio de aplicar as normas técnicas não é assim, você pode aplicar, você deve aplicar as normas técnicas. Não tem assim, você pode, não só pode como deve, né? Interpretar desenhos técnicos mecânicos, normas, dados, informações de textos técnicos. Fala assim, mas isso é bem tranquilo, não tem... Pode ser que tenha alguma norma aí, algum local específico que exige essa atividade específica de interpretação de desenhos técnicos mecânicos, normas e dados e informações de textos técnicos. Pode ser que tenha alguma normativa aí. Comente aí nos comentários se tem alguma coisa específica aí dentro dessas atividades todas aí que estou falando aí. Se tem alguma norma específica que pede. Fala assim, Robson, você está passando por cima aí, parece ser uma coisa bem tranquila, mas é exigido em tal concessionária de energia, olha, é exigido em tal empresa, em tal órgão público, tá? Vamos aí, me ajudem a construir esse vídeo das atribuições aí. Nono, avaliar as características e as propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, correlacionando-as com seu funcionamento matemático, físico e químico para aplicação dos processos de controle de qualidade. Isso aqui é extremamente importante. Avaliação. Você fala assim, mas avaliar as características, isso é por óbvio. As características e as propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, correlacionando-as com seus funcionamentos matemáticos, físicos, químicos, para aplicação nos processos de controle de qualidade. Isso aqui pode ser usado o seguinte, vocês vão ver lá que técnico eletromecânica pode fazer aí, ser responsável pelo PMOC. Então tem muita discussão que é assim, mas o técnico em eletromecânica ele pode fazer a manutenção, mas a hora que vem, porque assim, resumindo aqui,
tem que fazer a manutenção do ar-condicionado. Daí você tem que fazer também, de tempos em tempos, tem que vir um laboratório externo e fazer o controle de qualidade desse ar. Daí é um laboratório externo que vai fazer esse controle de qualidade e vai dar um resultado na mão do técnico em eletromecânica, um técnico mecânica, enfim, depende aí do técnico que for responsável. Mas no caso agora, né, eletromecânico, vai dar esse documento na mão do eletromecânico. Há alguns que dizem, né, isso outros profissionais, outros conselhos e tal, defendem que o técnico não teria conhecimento específico para fazer a análise desse resultado. Pessoal, tem, né? Tem, o resultado vai falar assim, entre outras coisas, que olha, você tem ou não tem que fazer a manutenção. Olha, existe ou não existe contaminação. Ponto. Se existe contaminação, tem que fazer toda a limpeza do equipamento. Tem que mudar alguma coisa aí na limpeza. Se foi feita a limpeza, tem que mudar. Alguma coisa tem que ser feita. Ou ainda, se não é no equipamento, é no ambiente. Tem que ser feito um estudo nesse sentido aí. O técnico em eletromecânica, vai garantir que o equipamento está de acordo. Se existe outro contaminante, daí tem que ser feito aí análise por outros profissionais de fato. Mas daí, sei lá, no carpete, né? Então o eletromecânico pode sim fazer essa observação, mas daí teria que ter a análise talvez de um outro profissional. Mas de fato, no equipamento eletromecânico, o eletromecânico, o técnico em eletromecânica, pode sim fazer essa análise, tá? Pode garantir lá, olha, aqui não tem problema, o equipamento está funcionando certinho, está higienizado, está limpo. Então, e é o controle de qualidade, fazer o controle de qualidade, no caso aí do ar, né, que emite aí o equipamento. Vamos lá, 10º, participar do projeto, planejamento, supervisão e controle de atividades de produção industrial e processo de fabricação. Esse negócio de participar de projeto, participar de planejamento, pessoal, desculpa, mas é desnecessário, tá? Isso que é algo que eu vejo assim, desnecessário. Essa participação, qualquer um pode participar. Como que você pode participar? Não está falando como que você pode participar. Participar você pode, né? A não ser que tenha uma questão específica, alguma norma específica que fala a questão de participação aqui. Mas, pessoal, é desnecessário. Qualquer um, não precisa nem ser técnico, você pode participar de qualquer projeto. Tá bom? Agora, o que você vai ser responsável? Com o que você vai contribuir para esse projeto? Eu sou técnico em edificações. Eu posso participar de um projeto eletromecânico? Posso sim. Como que eu vou participar? Tá? Eu posso participar, estou lá olhando lá, vocês estão fazendo lá, estou dando suporte para o técnico eletromecânico. Estou dando a caneta para ele, estou dando o papel e tal. Vou buscar água para ele, posso, não preciso nem como técnico em edificações, né? Como pessoa comum. Agora, talvez eu possa no seguinte, ele vai fazer a instalação de um ar-condicionado, tá? Eu posso fazer a furação, né? Então, às vezes ele precisa de um técnico em edificações para garantir que o furo onde que ele vai fazer não vai ter nenhuma interferência na estrutura da edificação. Opa, posso participar. Opa, mas daí eu vou estar tendo uma participação específica, né? Vou participar exercendo alguma das minhas atribuições. Mas agora, essa participação aqui, acho que ficou fora de contexto aí, desnecessário, tá? Mas tudo bem, poderia ter aproveitado o espaço aqui para fazer outras anotações, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Se tiver alguma normativa, alguma coisa que exija a questão de participação, me corrijam aí nos comentários, tá bom? Por favor. Montar, no 11, montar sistemas elétricos e mecânicos de máquinas e equipamentos de acordo com as normas técnicas e de segurança ambientais vigentes. Ou seja, pessoal, para ler uma legislação, para ler aí uma resolução, é importante ler com calma, ler pausadamente, observar aí a boa ortografia, a boa concordância verbal, enfim, é preciso fazer uma análise realmente da questão linguística, tá? Da resolução, de qualquer norma que vocês forem ler. Importante. Então, assim, por que estou lendo pausadamente? Fala, Robson, não, nós estamos entendendo. Tudo bem, mas vamos lá, tem alguns colegas que não entendem, né? Às vezes, entende tudo, às vezes falta
um detalhezinho aqui que não entende. Eu sou assim, às vezes eu entendo um monte de coisa, né? Às vezes a gente pega naquele texto, naquela frase, a gente não consegue compreender, a gente tem que ler um monte de vezes para compreender, né? Às vezes a gente consegue compreender facilmente, a gente tem que ver, às vezes, ver outra coisa. Então, tá, mas o que eu quero dizer aqui, ó? Montar o quê? Sistemas elétricos e mecânicos. Então, o que você vai montar? Você vai montar o sistema elétrico e mecânico. Do quê? De máquinas e equipamentos. É só de máquina? Não, é equipamentos também. De acordo com normas técnicas de saúde e de segurança e ambientais vigentes. Tá faltando saúde, segurança e ambientais. Tá bom. Ou seja, você pode fazer... Tem uma máquina. Chegou uma máquina para você. Você tem lá, tem um projeto. Então, ou equipamento. Chegou de outro país, sei lá. Tem lá o manual. Você está com o manual na mão. Está com o projeto, está com o manual, está com todas as instruções. Você pode fazer a montagem. Pode ser convidado lá para fazer a montagem dessa máquina ou desse equipamento aí. É importante, tá, pessoal? É um item importante aí. 12. Reconhecer os processos de fabricação mecânica, instrumentos de medição, materiais de construção e normas técnicas. Então, assim, ó, reconhecer os processos de fabricação mecânica, instrumentos de medição, materiais de construção e normas de segurança. Pessoal, eu entendo que o técnico eletromecânico ele pode atuar na produção. Se tiver uma determinada produção, ele pode atuar ali como um gestor dessa produção. Ponto. E também, né, no caso aqui, faz o reconhecimento. Porque ele pode reconhecer todo o processo de fabricação, entre outras coisas aqui. Ele tem que aplicar. E nada melhor do que o técnico eletromecânica para fazer aí a gestão desse processo de utilização dos equipamentos, tá bom? De máquinas e equipamentos aí da sua especialidade. Seguindo. 13. Projetar e propor melhorias à incorporação de novas tecnologias nos sistemas de produção. Confirmando ainda, né? Melhorando até no que eu disse aí. Ele pode fazer aí, não só projetar, mas propor melhorias à questão a incorporação de novas tecnologias no sistema de produção. Ou seja, tem uma máquina lá, puxa vida, a máquina está produzindo 10% do que era para produzir. Ou seja, ele vai poder interferir nesse sentido. Ele vai poder atuar, propor melhorias, tá bom? E fazer um projeto, entendo? Melhorar o layout da fábrica, tá? Melhorar o layout da disposição dos equipamentos, tudo isso aí. 14. Inspecionar máquinas e equipamentos. Inspecionar máquinas, equipamentos e instalações. Tem lá a norma de inspeção técnica. Ele pode inspecionar não só máquinas, mas equipamentos. E não só a máquina isolada, o equipamento isolado, mas também a instalação. Como que foi instalado? Foi instalado na rede elétrica. Tá? Como que foi instalado? Ele pode fazer essa inspeção. Inclusive, ele pode fazer a instalação na rede elétrica. 15. Interpretar esquemas elétricos e de automação e informações técnicas, tendo em vista a montagem no sistema, nos sistemas de controle e acionamento eletromecânicos. Ou seja, então ele também vai atuar também na parte de automação. Tá? Ele vai pegar uma parte aí também, que a gente pode chamar de automação também. E no caso ele pode fazer essa interpretação dos esquemas elétricos, né? E de automação, né? E informação técnica, enfim. Em vista a montagem dos sistemas de controle de acionamentos. Tá? Então a parte acionamentos, no caso aqui, que seria a parte de automação para o acionamento desse equipamento. Então pode atuar nesse sentido aí. Aplicar em desenho de produtos, ferramentas, acessórios, técnicas de desenho e de representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos, né? Aplicar em desenho de produtos. Fazer a aplicação em desenho de produtos. Ferramentas, acessórios, técnicas de desenho e de representação gráfica. Entenderam? Ou seja, você tem desenho de produto, tá? Ele pode usar ferramentas, acessórios, técnicas de desenho e representação gráfica em seu
seus fundamentos matemáticos e geométricos. Ou seja, pode fazer o desenho, pode fazer a apresentação do esquema mecânico, eletromecânico, no caso. Pessoal, a aplicação do desenho, tá? Ele usa ferramentas para fazer desenho, basicamente. Já está falando que ele pode fazer desenho. Assim, eu só acho que é desnecessário. Isso é mais uma resolução. Isso é mais um inciso aqui que eu acho que é desnecessário. Tá? Acho que esse era o 10, né? E esse 16 aqui que eu acho que é desnecessário, tá? Mas tudo bem, vamos lá. 17. Detalhar as atividades e os ajustes do cronograma considerando os métodos, metas e pontos críticos envolvidos nos projetos de sistemas eletromecânicos. Pode fazer toda a modificação, né? Detalhar as atividades, né? Ajustes. Ou seja, pessoal, isso aqui é a partir de projetos. Você pode projetar equipamentos eletromecânicos, tá? Então, aqui não tem nenhuma novidade aqui. Considerando os métodos, metas e pontos críticos envolvido nos projetos de sistemas eletromecânicos. Pessoal, é o detalhamento. Ele pode fazer o detalhamento do projeto. Mesmo que o projeto não for dele, ele pode fazer o detalhamento. Isso aí também podemos. O técnico, qualquer técnico, pode fazer o detalhamento. Você tem um desenho. Tem um desenho lá complexo. Tá? Você conhece a técnica, você sabe ler o desenho técnico, aí que tal? Você sabe fazer a leitura do desenho técnico. Só que daí você vai passar para alguém isso, você vai passar para um outro profissional que está dentro da sua equipe lá, para ele fazer. Um eletricista, né, ou um mecânico, você vai passar para ele fazer essa atividade lá. Você está supervisionando tudo, mas você precisa detalhar para ele. Você vai para fazer uma peça, vai pôr essa peça no torno, você vai passar por torneiro mecânico. Você precisa fazer um detalhamento para ele. Então, o que você vai fazer? Daí, se ele der lá e falar, não estou entendendo isso aqui, você pode fazer um detalhamento. Fala, não, essa espessura é tal, olha, você vai usar tal metal, você pode substituir, aqui está falando que você pode fazer a substituição se necessário. Você vai fazer esse detalhamento. Tá? Isso aí, tranquilo. Tá? 18. Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo. Ou seja, pode fazer a identificação desses elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia. Toda a parte aí de conversão, né, transformadores, até mesmo aí o transporte, né, e distribuição de energia, os cabeamentos, tudo mais. Então você pode fazer a identificação desses elementos, aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo. Então você pode fazer a identificação desses materiais aí e tudo mais. 19. Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. Tranquilo. Mas técnico pode dar aula? A princípio, assim, o técnico pode ser instrutor, tá? Pode até, dependendo do caso, pode dar aula. Mas é uma coisa bem restrita, inclusive ainda mudou recentemente a normativa da educação lá, então, a princípio, assim, fique a parte de treinamentos, a parte de ministrar disciplinas, vou ter que fazer só um vídeo só sobre isso, inclusive em atendimento aí às novas mudanças que teve aí, que alguns vídeos disse que poderia tranquilamente, mas teve algumas mudanças aí, tá bom? Vamos lá então. 20. Executar a manutenção de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. Aqui, muito bacana, né? Se tem alguma dúvida, eis aí. Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares, o técnico em eletromecânica pode sim fazer a manutenção, pode executar a manutenção, fazer o planejamento da manutenção, pode fazer o planejamento da manutenção. No caso, ainda temos aí o 21. Projetar e executar cabeamento de rede lógica. Tem a rede lógica, você pode fazer tanto o projeto como também a execução desse cabeamento. Pode fazer o dimensionamento do cabeamento, tudo isso aí. Qual que é a limitação? Não tem limitação. Para tudo isso que estou falando aqui, pessoal, não tem limitação. Para a manutenção não tem limitação, não tem nenhum requisito especial
de limitação aqui, inclusive na questão do projetar e executar cabeamento de rede lógica. 22. Executar circuitos de instrumentação industrial. Pode fazer também. Tá bom? Se tiver alguma coisa específica aqui, alguma ponderação específica, algum comentário aí, deixe nos comentários aí do vídeo, tá bom? E o artigo 4º. Bom, então, esse artigo 3º, ele encerra assim, as questões específicas, tá? Toda atribuição, né? Artigo 1º, 2º e 3º, então vem lá as competências, habilidades, o campo de atuação, e agora o 3º ele veio lá algumas questões específicas, por exemplo aqui, né? Nesse 20, tá? No 3º, 20, temos aí, executar a manutenção de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares, especificando essas questões aí para deixar claro que, olha, se tiver um equipamento médico aí, o eletromecânico pode sim fazer essa manutenção. Agora, o 4º, ele vem aí trazer algumas, do 4º até o 10º, ele vem também fazer algumas inclusões, né, de atividades, mas entre outras coisas aqui. Vamos lá então. Ó. 4º, o técnico em eletromecânica tem a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas de qualquer porte cujo objetivo social sejam condizentes com as atribuições expostas nessa resolução. Ou seja, qualquer empresa que exerça essas atribuições pode ter um técnico em eletromecânica responsável. Inclusive, importante aqui, ó, o artigo 5º. Projetar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção de sistemas de refrigeração e climatização e todos os serviços do plano de manutenção, operação e controle, ou seja, o PMOC. Ou seja, o PMOC, que é a questão aí no sistema de refrigeração e climatização, tem que ter um plano de manutenção, tá? Exigido por lei e tudo mais. Tem vídeo no canal falando sobre isso. O técnico em eletromecânica pode sim ser responsável técnico por essas atividades. Ora, se ele pode ser responsável pelo PMOC, ou seja, o que seria o PMOC? É manutenção do sistema de refrigeração e climatização. É o planejamento, a execução, a coordenação, o controle, inspeção, né, e avaliação dessa manutenção. Então, tudo que estiver em torno ali da manutenção da refrigeração e climatização está dentro aí das atividades do técnico em eletromecânica. Agora, não tem as empresas que fazem aí essas atividades, né, que trabalham com refrigeração, climatização? O técnico em eletromecânica pode sim ser responsável por essas empresas. Inclusive, aqui não está falando instalação, mas entendo que está dentro das atividades. Tá? Aqui não fala manutenção, mas dentro de todos os contextos. Entendendo que o ar-condicionado é um equipamento eletromecânico, tá? Que uma câmara de refrigeração, né, compõe aí elementos eletromecânicos, tá? Que está dentro da eletromecânica, então eu entendo que toda a parte de refrigeração e climatização está dentro das atribuições do eletromecânico. Logo, as empresas de instalação de ar-condicionado, por exemplo, pode ter um técnico em eletromecânica como responsável. E ainda tem, podemos dizer aí, aproveitando, né, esse gancho aí, já tem um vídeo no canal falando quem são os técnicos que podem ser responsáveis pelo PMOC. Mas, basicamente, temos aí técnico em eletromecânica, técnico em mecânica, técnico de refrigeração e climatização e técnico em refrigeração e ar-condicionado. São esses 4 profissionais aí que podem fazer o PMOC, tá? Ser responsável pelo PMOC. Ponto. Tá? E logo, também por empresa relacionada aí ao PMOC, tá bom? A refrigeração e climatização. Ponto. Está claro isso? Ainda temos algumas questões. O 6º, exercer a função de perito perante aos órgãos públicos e setor privado, elaborando laudo de vistoria, avaliação, arbitramento e consultoria em atendimento ao estabelecido no decreto 90.922 e no artigo 156 do Código de Processo Civil. Ponto. Pode ser perito judicial? Entendo. Não existe ser perito judicial. Existe estar perito judicial. Ah, Robson, mas como assim? Porque é o seguinte.
perito judicial é aquele profissional especialista na área qual o juiz o nomeia como perito para uma atividade específica, para um processo específico, para uma situação específica. Então ele vai fazer a avaliação, vai fazer a inspeção e se manifestar mediante laudo e tudo mais. Tá? Agora, acabou o serviço lá, ele não é mais perito. Enquanto ele vai fazer a atividade, vai fazer a perícia, que daí é uma atividade lá de exercício, tá? das suas habilidades lá para chegar a uma conclusão específica e levar para o juiz. Porque o juiz ele vai analisar uma situação em que tem um equipamento eletromecânico. O juiz não é especialista na área, ele não sabe. O juiz entende da parte legal da coisa. Agora, a parte técnica ele não entende. Então ele nomeia um auxiliar da justiça como perito. Ponto. Tá? Então estejam bem claros quanto a isso. Não existe assim, eu sou perito. Não, pessoal, calma. Você está perito, está fazendo a perícia, está em andamento, então você é o perito ali. Agora acabou a perícia, entregou para o juiz, você não é mais perito. Tá bom? Você foi perito naquela situação. Mas o que existe é o seguinte: cadastro como auxiliar da justiça. Então você pode se cadastrar como auxiliar da justiça. Então você pode sim se manifestar como, pode levar seus serviços, né, oferecer seus serviços lá, não só, né, você faz o cadastro no Tribunal de Justiça e tal, tem um vídeo no canal ensinando a fazer isso, mas também você leva seu trabalho, oferece seu trabalho para os advogados que pode sim precisar aí de um auxiliar da justiça para fazer algum laudo específico aí em determinadas situações, tá bom? Esclarecido? Vamos para o artigo 7º. Para o exercício de atividades especificadas nessa resolução, o profissional deve emitir o termo de responsabilidade técnica, o TRT. Pessoal, emita o TRT. Mas Robson, é caro e tal. Eu concordo que é caro, tem que reduzir e tal, tudo mais, enfim. Mas, a princípio, tem que emitir o TRT. Não tem jeito. É caro, não é? Tem que ser discutido, mas, de fato, tem que emitir o TRT. Ponto. Qualquer atividade técnica tem que emitir esse TRT. Não tem jeito. Tá bom? Se você trabalha numa empresa, trabalha no órgão público, você exerce uma função pública, um cargo público, tem que emitir um TRT. No caso, vamos lá, um cargo público ou uma função pública relativa à categoria profissional a qual você é um profissional habilitado. Então você tem que sim que estar registrado junto ao Conselho Profissional e emitir o TRT, tá? De cargo e função. E daí depende, daí o Conselho vai dispor aí sobre as questões. Por exemplo, a empresa, cada serviço que a empresa vai fazer, ela tem que emitir sim um documento de responsabilidade específico para aquele serviço. Daí agora nos órgãos públicos aí tem que estar vendo aí caso a caso aí como que está sendo feito isso, tá bom? Mas de fato você tem que fazer essa anotação. Nem isso pode ficar 30 anos no órgão público, você vai emitir um TRT só, não tem problema. Mas você vai ter que fazer esse recolhimento, vai ter que emitir esse TRT, tá bom? Se você trabalha como autônomo, tem que fazer, cada serviço tem que emitir um TRT, tá bom? Tome cuidado com isso. E, pessoal, isso resguarda e muito você, tá? Uma hora eu falo só sobre isso também, mas entendo, isso resguarda. Vamos lá, dá um exemplo aí, já foi 1 hora quase de vídeo mesmo, 1 minuto a mais. Basicamente é o seguinte: você faz um serviço, tá, técnico, você faz um projeto aí, faz um projeto do equipamento eletromecânico. E daí você fez para o cliente, entregou, enfim, não recebeu ainda e tudo mais. Faça contrato, faça contrato, né, pessoal? Mas digamos que tem algum problema lá. O cliente pega esse projeto e patenteia ele, enfim, né? Ou pega esse projeto e começa a executar ele e vender. E o projeto é seu, tá? E você não estava autorizado, enfim. Como que você vai provar que você fez que você foi responsável por esse projeto, por esse equipamento, ter projetado esse equipamento? Uma das formas é a emissão do TRT. E outra, se o cliente falar assim, não, mas ele não emitiu o TRT, você está enrolado ainda, tá bom? Toma processo ético e tudo mais. Então, tome cuidado com isso e emitam sim o TRT, tá bom? 8º, além das atribuições mencionadas na resolução, fica assegurado ao técnico industrial em eletromecânico o exercício de outras atribuições compatíveis com a sua formação. Ou seja, isso aqui é mesmo aí uma cópia, digamos assim, né, do artigo 5º do Decreto 90.922, que ele fala
é o mesmo texto aí, praticamente, que fica assegurado outras atribuições. Então, tudo que eu falei para vocês é taxativo, é só isso que pode fazer? Não, isso é exemplificativo. Tem outras atividades desde compatível com a sua formação. O que você estudou? O que você aprendeu? Né? Você tem como provar isso lá no seu histórico profissional, tá? Na grade do curso que você fez? Se tiver alguma outra coisa que você entende que seria importante você acrescentar e deixar claro, tá? Se tem alguma dúvida ainda, deixar claro, entre em contato com o conselho profissional. Na verdade, sim, entra lá até no sistema SIN7, tem lá protocolos, tem um campo específico para você tratar aí da especificação de outras atribuições aí, tá bom? É isso, aí você manda documentação para eles e tudo mais e entra num processo administrativo lá para ver se você realmente tem essa atribuição, tá bom? Então, é isso daí. Fica reservados todos os direitos individuais adquiridos anteriormente e a publicação dessa resolução, ou seja, se tem alguma outra atividade que você já exercia como profissional, exercia no outro conselho, quando a gente fazia parte do outro conselho ainda, quando nós fazíamos parte do CREA, tá? Se tiver ARTs emitidas, né, de outros serviços e tal, que eles reconheciam, então você pode continuar fazendo tranquilamente, tá bom? É isso. Ou outras questões mais aí. Bom, de qualquer forma, a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. É isso, está em vigor aí já há muito tempo, aí, desde 2020. Beleza? Então é isso. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Desculpem aí nossa, estendeu aí mais de 1 hora aí o vídeo, tá? Aproximadamente 1 hora. Mas espero aí ter contribuído com alguma dúvida de vocês. Se tiver mais dúvida, deixa aí nos comentários. E ainda, considere ser membro do canal. Considere ainda contribuir com o canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe também o seu like, deixe o seu joinha, que é muito importante pra gente, tá bom? Pra mim, pra você, importante pra todo mundo aqui que faz parte do canal, né? Todo eu e os inscritos, porque ajuda aí também a levar mais conhecimento para os outros colegas, tá bom? Então é isso, muito obrigado, valeu, tchau, fui!